Jesus Cristo pregou aos espíritos em prisão no inferno? Já não é de hoje que ouvimos pessoas interpretar esse texto bíblico de 1 Pedro 3, 18 a 20 e tirarem conclusões precipitadas sobre o assunto. Isso causa um grande problema, que é a doutrina do purgatório, do Sheol ou inferno, onde supostamente pode existir uma segunda chance para aqueles que morreram em pecado. Mas em primeiro lugar, vamos ler o que o texto diz. Versão Bíblia Livre para Todos. Jesus morreu uma única vez pelos pecados, aquele que é totalmente verdadeiro, bom e justo. Morreu por aqueles que são maus, para que assim ele pudesse levá-lo até Deus. O corpo dele foi condenado à morte, mas ele voltou à vida pelo Espírito. E no Espírito foi e pregou àqueles prisionados, aqueles antediluvianos, que se recusaram a crer, quando Deus pacientemente aguardou na época de Noé, enquanto a arca estava sendo construída. Apenas poucas pessoas, na verdade, 8, foram salvas pela água. Agora, vamos entender o que Pedro quis dizer. Primeiro, quem pregou? Jesus Cristo foi quem pregou por meio do Espírito. Esse termo Espírito, usado no texto bíblico, é um elemento da Trindade, e não o Espírito Ruach, que se refere a uma pessoa. Jesus já se revelava de algumas formas no Antigo Testamento. Isso chama-se cristofania. Então, Jesus Cristo pregou naquele tempo de Noé, através do Espírito Santo, para que as pessoas se arrependessem, tentando convencê-las dos seus pecados e para que não fossem exterminadas. Aqui vemos mais uma vez o amor de Deus por nós, pois ele que tentou de todas as formas evitar a morte e perdição daquelas pessoas. Esse papel de convencimento do pecado é do Espírito Santo. Quem são esses espíritos em prisão? Segundo, quem são esses espíritos em prisão? São aquelas pessoas rebeldes do tempo antigo, ou seja, os antediluvianos que viveram antes do dilúvio, no mesmo tempo que Noé. Ademais, a Bíblia retrata os seres humanos vivos como espíritos. Veja em Hebreus capítulo 12, verso 22 a 24. Também trata por almas, pó, filhos, homens, igreja, etc. A Bíblia retrata os seres humanos vivos como espíritos, almas, pó, filhos, homens, igreja, etc. Nesse texto de 1 Pedro, o termo espíritos em prisão foi utilizado para se referir às pessoas em prisão, ou seja, àqueles que estavam presos por causa das suas próprias iniquidades. Que prisão é essa? Essa é a prisão da iniquidade do pecado, conforme está escrito em Provérbios, capítulo 5, verso 22, e em Atos, capítulo 8, verso 23. Ou seja, essas pessoas rebeldes, espíritos, estavam presos pelo pecado. Conclusão. O apóstolo Pedro disse simplesmente que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, pregou por vários anos longanimidade de Deus. Pregou por vários anos aos antediluvianos. Jesus Cristo pregou em espírito, não em corpo, naquela época, porque estavam presos na cadeia do pecado, para que eles não se perdessem. Então Jesus Cristo em espírito, na época de Noé, ele pregou em espírito para aquelas pessoas que estavam presas no pecado. Estavam vivas, mas estavam presas por causa do pecado. Pedro só quis dizer isso. Tanto que no contexto anterior, ele está ensinando a outros cristãos a terem paciência e suportarem as adversidades da vida e terem esperança. Pedro não está ensinando uma outra doutrina. Segundo, Pedro não está ensinando de forma alguma que existe outra chance após a morte, pois ele estaria contrariando a própria palavra de Deus, conforme Eclesiastes, capítulo 9, do verso 5 a 10, Isaías, capítulo 5, versos 6 e 7, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, e Hebreus, capítulo 3, verso 13 e 14. Portanto, não se engane, não existe outra chance, o tempo é agora. Jesus pregou no inferno, Jesus não pregou no inferno, Jesus não pregou no inferno, ele continua anunciando o evangelho hoje, para nós vivos. Então, uma pessoa que está viva, mas está no pecado, ela está em prisão. O que fala aqui em Provérbios, capítulo 5, verso 22. As injustiças que um homem mau comete são uma armadilha. Ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Tá vendo? É apanhado na rede do seu próprio pecado, uma prisão. E em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 23, fala: vejo que você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Tá vendo? O pecado é uma prisão. Então, Pedro não está ensinando de forma alguma que existe outra chance após a morte, pois ele estaria contrariando a própria palavra de Deus, conforme Eclesiastes, capítulo 9, 5 a 10, Isaías 55, 6 a 7, 2 Coríntios, capítulo 6, 1 e 2, Hebreus, capítulo 3, 13 e 14. Portanto, não se engane, não existe outra chance, o tempo é agora. Jesus não pregou no inferno, ele continua anunciando o evangelho hoje, para nós, vivos. O evangelho é anunciado para os vivos e não para os mortos. Os mortos não precisam de Deus, quem precisa de Deus são os vivos. Uai, seu app de vídeos curtos.